O céu estava cor de cobre. Fim de tarde em algum ponto perdido do mapa. O caminhoneiro dirigia há horas, sozinho, mastigando pensamentos amargos e café frio. Foi então que ele a viu, no acostamento, de pé, sozinha. Uma mulher loira, de pele dourada pelo sol, usando um top amarelo e um short justo. Parecia deslocada do mundo, como uma lembrança esquecida no lugar errado. Mas o que realmente o fez pisar no freio foi o que estava nas costas dela. Uma asa, só uma. Não era fantasia. Não era papelão. Era uma asa verdadeira, viva, feita de pena e luz fraca, quase apagada pelo tempo. Ele ficou parado, olhando pelo para-brisa. Achou que era cansaço. Viu e não viu. Mas ela continuava ali. Não fez sinal. Não pediu carona. Apenas olhou para ele, como quem já sabia que ele ia parar. Ele baixou o vidro. Tá tudo bem? Ela olhou nos olhos dele. Depende do que você chama de bem. A voz era suave, mas tinha algo quebrado nela. Como o vidro trincado que ainda não caiu. Quer uma carona? Ah, quero. Mas não sei para onde. Tá indo para algum lugar? Não mais. Ele destravou a porta. Ela entrou. Sentou sem pressa, como se já tivesse estado ali antes. Não parecia assustada, nem curiosa. Parecia cansada. De um jeito que ele nunca tinha visto em ninguém. Tem nome? Ele perguntou, já com o motor roncando de novo. Já tive muitos. Hoje, nenhum serve. E essa asa? Ela olhou pela janela. Nice não é mais suficiente para voltar. Voltar para onde? Ela o encarou por um segundo. Os olhos eram intensos, mas tristes, como se guardassem uma história que nem o céu quis contar. Eu vim de cima, mas caí. Ele não respondeu. Pisou fundo. Seguiram em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, ele teve medo de estar acordado. Porque se aquilo não era sonho, era o começo de alguma coisa grande demais para entender. O caminhão voltou a roncar, cortando a estrada como uma flecha cansada. Ela sentou em silêncio ao lado dele. Não perguntou para onde iam. Também não parecia interessada. Ficou olhando o horizonte como quem já o viu muitas vezes, mas nunca do chão. Ele tentou disfarçar o olhar. Ela era linda demais, mas havia algo que impedia qualquer pensamento vulgar. Era como admirar um fogo distante, bonito, mas perigoso. Você é artista? Ele perguntou, tentando quebrar o silêncio. Ela virou lentamente o rosto. Já fui. E agora? Agora. Sou só queda. Ele sorriu sem entender. Achou que era poesia. Tá indo para algum lugar? Estou indo para qualquer lugar onde não me reconheçam. Ele olhou de novo para aquela asa solitária. Fina, branca, com penas que pareciam feitas de luz. Uma asa só. Isso aí é de verdade? Ela sorriu de canto. Se você acredita, é. E se eu não acreditar? Ela se virou para a janela. Então é só imaginação. Como tudo que um dia já te salvou. Ele engoliu seco. A noite caía devagar. Os faróis iluminavam os galhos tortos das árvores e os olhos dos bichos escondidos no mato. Ela parecia sentir tudo. O tempo, o cheiro do asfalto, a tensão no peito dele. Já te disseram que você tem cheiro de dor antiga? Ela perguntou. Ele franziu o senho. Não. Pois tem, eu conheço. Eu também já tive. Ele ligou o rádio desconcertado, mas o sinal falhou. Só ruído. As máquinas não gostam de mim, ela disse, como se fosse óbvio. Ficaram em silêncio por mais alguns quilômetros. Ela tirou os chinelos. Encostou os pés no painel. Fechou os olhos. Posso dormir aqui? Perguntou. Pode. Você não vai me tocar, né? Ele olhou para ela. Aquela pergunta, direta, fria, como quem já tinha passado por coisa demais. Não, eu não sou esse tipo de homem. Ela abriu um olho e sorriu. Pela primeira vez, sincera. Obrigada. Já é mais do que recebi do céu. Quando amanheceu, ele parou num posto para tomar café. Mas ela não queria descer. E quando ele voltou, ela estava chorando, olhando uma criança e escondendo a asa com medo. Como quem sabe que não devia mais estar aqui. O sol nasceu sem pressa. Uma luz morna começou a se infiltrar pelas frestas do para-brisa, colorindo a cabine com tons dourados. O caminhão parou num posto antigo,
com bombas enferrujadas e cheiro de pão amanhecido no ar. Vou pegar um café. Quer alguma coisa? Ela fez que não com a cabeça. Não sorriu. Estava encolhida no banco, como se tivesse enraizada ali. Como se sair fosse perigoso. Ele desceu. Lá dentro, pediu um pingado e um pão na chapa. Enquanto esperava, olhou pela janela. Ela ainda estava no caminhão, imóvel. Quando voltou, algo tinha mudado. Ela não estava mais na boleia. Estava do lado de fora, de costas, parada, olhando fixamente para algo no pátio. Seguiu o olhar dela. Era uma criança, um menino de uns 5 anos, brincando com uma tampinha de garrafa no chão. A mãe abastecia o carro, distraída. O caminhoneiro se aproximou devagar. A mulher-asa estava tensa, os ombros curvados, e lágrimas escorriam em silêncio, sem esforço. "Tá tudo bem?" ele perguntou. Ela não respondeu, mas levou a mão discretamente às costas, puxando a blusa amarela por cima da asa, como quem esconde uma culpa. "Você conhece ele?" Ela balançou a cabeça. "Não, mas ele me lembra o que eu não devia lembrar." A criança olhou para ela por um instante, sorriu e depois correu até a mãe. Ela fechou os olhos com força. "Eles têm olhos limpos, eles enxergam." "Enxergam o quê?" ele perguntou. "E o que somos antes de esquecerem." E você era o quê?" Ela respirou fundo. Era guia, protetora, daqueles que ainda tinham pureza. "Mas me apeguei a um, mais do que podia. E me tiraram de lá." Ele ficou em silêncio. Ela continuou. "Cada vez que vejo uma criança, lembro o que perdi." "E o que foi?" "E o direito de amar sem medo, e o de ser amada sem castigo." O caminhoneiro encostou ao lado dela. Não disse nada. O vento balançou levemente a blusa. Um pedaço da asa apareceu, frágil, pendendo como pena molhada. Ele a viu, mas não desviou o olhar. "Ainda dói?" Ela assentiu. "Sempre? E o que eu estou fazendo aqui, então?" Ela virou-se para ele. Os olhos vermelhos, mas calmos. "Ou talvez você seja o único que não quer nada de mim. Isso me faz querer ficar." Ele destravou a porta da boleia. Ela entrou sem olhar para trás. E, pela primeira vez, ajeitou a cabeça no vidro, como quem queria descansar. Mas na sombra do painel, uma pena caiu no chão, invisível a olho nu. Dirigiram o resto do dia quase em silêncio. Ela dormia e acordava. Às vezes, sussurrava palavras em línguas que ele não entendia. Outras vezes, apenas fitava o céu, como se esperasse por uma resposta que não vinha. O caminhão balançava macio na estrada vazia. O rádio, que antes só chiava, agora tocava uma música antiga, uma daquelas que ninguém mais ouve, mas que ele lembrava de ouvir no colo da mãe. Quando a noite caiu, ele parou em uma hospedagem de estrada. Era simples, um quarto pequeno com 2 camas, paredes finas e uma televisão pendurada no canto. "Tem certeza?" ele perguntou. "Podemos seguir mais um pouco." Ela olhou para ele. Estava exausta. "Eu preciso dormir num lugar que não anda, só por uma noite." Ele assentiu. Pagou. Subiram. Ela entrou no quarto primeiro devagar. Tirou os chinelos. Passou os dedos pela coxa como se testasse a textura do mundo. Olhou o espelho e depois virou de costas para ele. "Tem uma cama para cada um." "Eu sei." Não precisa se preocupar." Ele completou. Ela tirou a blusa amarela. Por baixo, uma regata branca, fina. A asa, mesmo coberta, projetava uma sombra delicada na parede. Ele olhou sem olhar. Respeitou o espaço. "Posso deixar a luz apagada?" Ela perguntou. Pode, mas posso deixar a porta destrancada." Por quê?" "Porque se eu trancar, vou parecer com todos os outros. E eu quero que você saiba que pode sair quando quiser." Ela assentiu. Deitou-se de lado. Não disse mais nada. Ele foi ao banheiro, lavou o rosto. Ao voltar, ela já respirava fundo. Mas não parecia dormir. Era um repouso de quem carrega um mundo no peito. Ele se deitou. Virou-se para o outro lado. Ficaram assim em silêncio por minutos eternos. Até que ela falou na escuridão. "Você não me perguntou meu nome." Achei que não tinha mais." "Não tenho, mas gosto quando alguém quer saber." Ele respirou fundo. "Então, qual era?" Ela virou-se levemente. Leah. Leah. É bonito."
Era o nome que eu usava quando acreditava que ia voltar. Silêncio. E agora? Agora é só Lia da asa quebrada? Ele fechou os olhos. Boa noite, Lia. Boa noite, caminhoneiro. Mas naquela madrugada ele sonhou, com fogo no céu, com gritos e com um rosto que chorava, o dela caindo de algum lugar que não existe mais. Ele sonhou com fogo, um céu rasgado em vermelho, trombetas que não tocavam música, mas rasgavam o ar como sirenes do fim. E no meio da fumaça, ela, Lia, caindo, gritando, com as asas em chamas e os olhos suplicando por algo que ele não sabia dar. Ou talvez já tivesse dado. Acordou suado, com o coração disparado. Ela ainda dormia. Mesma posição, mesmo silêncio. Mas as costas estavam descobertas. E a asa estava diferente. Antes parecia fraca, quase apagada. Agora, ela pulsava, como se sentisse o que ele sonhou. Como se mesmo dormindo, a dor ainda vivesse nela. Ele ficou olhando por longos minutos. Queria tocá-la, não por desejo, mas para ter certeza de que ela era real. Mas não tocou. Desviou os olhos, sentou-se na beira da cama. E foi quando viu, no próprio peito, à esquerda, uma marca estranha, como uma queimadura antiga em forma de pena. Ele levou a mão até ali, confuso. Não doía, mas parecia reconhecer. Ela despertou devagar, olhou para ele. Não perguntou nada, apenas se sentou, ainda com os cabelos bagunçados e a sombra da asa contra a parede. Você teve um sonho, disse. Tive. Comigo? Ele assentiu. Você caía. Ela suspirou, como se soubesse. Você estava lá, ela completou. Onde? Na hora que eu caí. Ele se virou para ela, assustado. Eu não me lembro. Porque foi apagado. Mas o corpo não esquece. Nem a alma. Ela se aproximou. Posso ver? Ele hesitou. Depois puxou a camisa. Mostrou a marca. Ela passou os dedos por cima devagar. Eu te salvei uma vez. Era contra as regras, mas eu fiz. Ele sentia a pele queimar sob o toque dela. Não de dor, de memória. Eu morri? Ele perguntou. Não, mas era para ter morrido. Naquela estrada, há anos. E você... Fui punida. Me arrancaram as asas. Quase todas. Ela se afastou. Eu não me arrependo. Mas agora estou presa aqui. Silêncio. Ele quis perguntar mais. Mas a dor nos olhos dela era tão funda, tão antiga, que calou. Ela se levantou. Foi até a janela. Olhou o sol nascer. Hoje é o dia. Dia de quê? Ela virou-se devagar. O de decidir se fico ou desapareço de vez. No espelho do quarto, a asa dela tremulou, brilhou por um segundo e depois apagou. Mas dentro do peito dele, a marca queimou como fogo aceso. O caminhão seguia devagar. Dessa vez ela estava inquieta. Não tirava os olhos da janela. A blusa já não escondia a asa, que parecia mais leve, quase transparente. Mas havia uma tristeza densa no ar, como se algo estivesse se despedindo. Mesmo sem palavras, ele tentou manter as mãos firmes no volante, mas a marca no peito ainda queimava, como se o sonho não tivesse acabado. O que acontece se você desaparecer? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Ela não respondeu de imediato. Parecia escolher com cuidado cada palavra. Eu deixo de existir aqui. E também lá, como se nunca tivesse sido. Mas, por quê? Porque escolhi. E agora não tenho mais função. Oh. E se eu quiser que você fique? Ela o olhou pela primeira vez naquele dia. Os olhos não eram só bonitos, eram antigos. Carregavam batalhas que ele nunca entenderia por completo. A escolha é minha, mas o motivo é você. Ele freou devagar. Parou o caminhão no acostamento. Eu? Sim, mas eu sou só um cara perdido na estrada. Não, você é o ponto de cruzamento. Ou o fim, ou o recomeço. Ela abriu a porta da cabine. Desceu. Caminhou até o mato raso à beira da estrada. Ele a seguiu, com passos inseguros. Ela se ajoelhou. Tocou o chão com a palma da mão. Aqui foi onde você quase morreu. Há 7 anos. Um pneu estourado. O caminhão virou. Você ficou preso nas ferragens.
O mundo achou que era seu fim. Ele sentiu um arrepio na espinha. Eu me lembro desse acidente, mas alguém me salvou. Ela assentiu. Fui eu. Eu desci. Atravessei o que não podia ser atravessado. Toquei o seu corpo antes da sua alma sair. E então me arrancaram. E agora? Agora, eu tenho que escolher se aceito meu destino ou se peço por outro caminho. E se pedir? Posso voltar, mas sem asas, sem missão, só como humana. Ela levantou-se. Mas isso significa perder tudo o que fui. Nunca mais lembrar o céu. Nunca mais sentir a música de lá. Ele não sabia o que dizer. O coração batia rápido, como se a decisão dela fosse também uma sobre a vida dele. Você vai ficar? Ele perguntou. Ela andou até ele. Parou perto. Me dá um motivo. Eu não sei, mas você me faz querer que o mundo tenha conserto, mesmo que não tenha. Ela sorriu. Às vezes isso basta. Naquela noite, ela pediu para dormir fora da cabine. Queria sentir a terra. Queria ouvir os grilos. E enquanto ele dormia, uma luz azul brilhou no céu. Depois sumiu. E com ela, talvez ela também. Ele acordou com o canto dos pássaros e o ronco distante de outro caminhão passando. O banco do carona estava vazio. Saltou da cabine, o coração acelerado. Procurou ao redor. Nada. Nenhum sinal dela. Só o mato, o céu limpo e o silêncio. Caminhou até o lugar onde ela deitou na noite anterior. A grama estava amassada. Havia um brilho fraco no ar, como pó de estrela. E no chão, uma única pena branca, suja de terra. Quase invisível, ele se agachou. Pegou a pena. E foi quando viu um bilhete, escrito à mão, com a caligrafia delicada e firme. Se eu me for, não chore. Se eu ficar, não espere asas. Mas se, ao cruzar o céu, você ver uma luz estranha e sentir paz, sou eu, Lia. Ele apertou o papel no peito. Olhou o céu, mas não viu nada. Só azul e nuvens. Mas o peito ardia. Voltou para o caminhão. A marca na pele ainda estava ali, mas menos quente. Como se dissesse. Ela decidiu. Ligou o motor. Seguiu viagem. Quilômetros de silêncio e pensamentos. Parou num posto no meio da tarde. Foi ao banheiro. Lavou o rosto. Quando saiu, lá estava ela, sentada à sombra de uma árvore, com um vestido simples, sem asa, sem brilho, mas com um sorriso novo. Ah, você voltou. Ela assentiu. Voltei humana. E como se sente? Ela olhou as próprias mãos. Pesada, mas viva. E lembra? De tudo. Mas prometi não contar. Ele se aproximou. Vai comigo? Ela se levantou. Pegou a mochila. Só se for no banco da frente. Ele sorriu. Subiram juntos. O caminhão voltou para a estrada. Ela abriu a janela. Sentiu o vento no rosto. Sabe o que me disseram lá em cima? Ela disse. Mas se o quê? Que quem ama com coragem vira estrela, mas quem ama e cai, vira estrada. Ele olhou para ela. Então agora você é o quê? Ela sorriu. Ah, seu caminho. E seguiram. Dois seres quebrados, completos um no outro. Sem asas, mas com direção. Sem missão, mas com escolha. Sem céu, mas com estrada.